Tá começando mais um episódio do Missão Empresário Podcast e hoje nós vamos falar de um tema fundamental para os negócios, que é a experiência do cliente em um ambiente que só se fala de inteligência artificial. Nosso convidado para falar disso é um cara muito bacana, muito gente boa, nosso amigo de parcerias, né? E eu vou falar para vocês quem é ele. Ele é contador, mentor e estrategista empresarial com mais de 25 anos de atuação de mercado. Só isso. Iniciou sua trajetória profissional em uma pequena sala de conselho e construiu uma carreira marcada por visão estratégica, disciplina e crescimento estruturado. Ao longo dos anos, transformou sua mentalidade contábil em uma metodologia voltada para a organização, previsibilidade e expansão dos negócios. E tem uma frase que resume bem a sua visão: crescimento sustentável não nasce da urgência, nasce de estrutura. Robson Araújo, meu irmão. Obrigado pelo Valeu, convite. cara. Uma honra imensurável estar aqui com vocês, tendo esse Pô, a honra é bate-papo. nossa, total. Um assunto que eu gosto demais, sucesso do cliente, inteligência artificial e inovação. E eu acredito que a gente consiga levar para o pequeno, médio empreendedor muitos insights para que eles possam, de fato, aplicar nos seus negócios. Aplicar no dia a dia, que é isso que a gente vai falar aqui hoje. Esse é o ganho, né? E Robson, para a gente começar, como é que você chegou até aqui? Eu li um pouquinho do seu currículo, bacana demais, mas como é que você chegou até esse momento? E eu queria que você já falasse, desse um briefing, né, do que é a inteligência artificial no mundo do tratamento com o cliente. Né? O cliente sempre no centro, coloca inteligência artificial em que momento? Conta para nós. Eu acho que a gente deve fazer a implementação de inteligência artificial para que a gente possa ganhar tempo e principalmente otimizar banco de dados, né? Quanto mais a gente consiga trabalhar no banco de dados levando informação para o nosso cliente, isso também faz parte do sucesso que ele vai atingir nos negócios dele. Mas o grande ponto do sucesso do cliente é você ter a IA associada ao olho no olho, ao relacionamento. Quanto mais você cuida do relacionamento com o cliente, melhor fica isso. E, cara, eu aprendi um pouco sobre experiência do cliente, sobre atração, conversão, retenção, né? O método ACR, aos meus 15 anos de idade, quando eu trabalhava de camelô na 25 de março. Lá a gente começou o dia a dia lá, a gente não tinha lugar fixo, porque é uma briga gigantesca. Então, primeiro a gente precisou se relacionar bem para que a gente pudesse ter a oportunidade de ter um espaço ali. Então, as pessoas abriram mão do seu espaço para que a gente pudesse estar ali. Depois, a gente ficou 2 semanas sem vender absolutamente nada. Por quê? Porque a gente não entendia ainda como funcionava, né? E foi a observação que me fez enxergar que, primeiro, você tinha que chamar a atenção de alguma forma. Numa feira livre, na 25 de março, quem tem mais atração é quem é mais criativo na hora de colocar uma frase, quem grita mais, às vezes. Os diferenciais estão ali expostos, né? O tempo todo. Depois, se você conseguiu ter a atração dessas pessoas, você precisa fazer uma boa conversão. E a conversão, muitas vezes, não está em você falar sobre o seu produto. Está de você entender a dor do seu cliente. Quando você entende a dor dele, fica muito mais fácil para você ter produtos que sirvam para ele. Se você não tem, constrói. E o último é a retenção. E para mim o principal. Se você tem hoje uma base com 5, 10 clientes e você trabalhar muito bem a retenção desse cliente, trazendo transparência durante toda a jornada dele e conseguir fazer com que o seu cliente, no sentido muito pleno do que é comunidade, virar o seu vendedor, virar o seu embaixador, você tem um crescimento exponencial. E foi isso que a gente fez. Eu pegando a minha primeira base de formação, lá na 25 de março, e trazendo para os negócios há 3 anos atrás. Então, eu demorei muito tempo para entender que a minha essência seria aplicada hoje e não a técnica que a gente aprende na faculdade, no dia a dia dos negócios, né? Que bacana, né? Tá sempre muito mais ligado com o nosso DNA. E me fala uma coisa, aproveitando, você falou da 25 de março. O que é a experiência do cliente? Para quem está nos assistindo aqui, fala, nossa, todo mundo fala de experiência do cliente, né? Customer Success, né? Experiência do cliente. Assim, de forma
bem clara, como se fosse uma criança de 10 anos. O que é a experiência do cliente? Nada melhor do que fazer uma situação meio didática que faz parte do cotidiano de qualquer pessoa ou vai fazer em algum momento ainda. Imagina que você vai para uma festa, uma balada com seus amigos. Você tem um amigo que vai te convidar para a balada, que ele vai contigo, vai beber com você e depois vocês vão voltar para casa. Isso é o normal que acontece junto com todo mundo. Só que você tem o amigo, que é o cara que escolheu a balada, que comprou engove para você tomar antes, chamou o Uber para que vocês não tenham nenhuma preocupação em beber durante a balada, que colocou o nome na lista para que você pudesse entrar sem pegar nenhum tipo de fila, que cuidou para que a escolha da balada fosse um momento muito prazeroso para vocês, que ainda conseguiu marcar com amigos e amigas para que vocês não ficassem sozinhos nessa balada. Ao final da balada, ele se preocupou em te dar o engove depois também, e ainda foi com você até sua casa de Uber antes de ir para a casa dele. Isso é a experiência do cliente. Quando você só não entrega o seu produto para ele, mas que você cuida durante toda a jornada dele do início ao fim. Se interessa de verdade. Se interessa de verdade, cuida. Né? Você cuida do cliente, você se coloca no lugar dele para entregar algo que você gostaria de receber. Exatamente. A gente, muitas vezes, é muito normal você empurrar um produto para um cliente. E ao invés de você fazer o simples, escuta ativa. Cara, você tem uma base na sua mão, faz uma pesquisa de mercado com o seu cliente, pergunta para ele o que hoje do seu atendimento ele está satisfeito e quais são as sugestões do seu cliente de melhoria daquilo. Simples assim. Conforme você vai escutando mais o seu cliente, você vai aprimorando isso. Robson, aproveitando esse gancho que você colocou, seria uma espécie de uma pesquisa, um NPS, uma pesquisa para ele saber sobre você? Seria isso? Só pra... São métricas diferentes dentro do sucesso do cliente. Perfeito. Né? Então você tem o CSAT, que é uma pesquisa do momento em si. Então você acabou de fazer um atendimento, você faz um CSAT. Ele está avaliando daquele específico atendimento. Daquele momento específico. É uma pesquisa de satisfação do atendimento. Naquele momento. Fala, fica aqui comigo, que vai ter uma. Que é o chamada pesquisa transacional. É sobre aquela transação de um determinado momento. Como que é o nome? CSAT. CSAT. Isso. Que é uma métrica transacional. Você tem uma métrica que chama de métrica de relacionamento. E a métrica de relacionamento é o NPS. Muitas pessoas acabam usando o NPS para tudo porque é um nome que normalmente a gente lembra, que é o Net Promoter Score. Então, ela mede relacionamento. Então, quando você vai fazer uma NPS, ela tem que ter uma única pergunta. Você indicaria o serviço ou produto para outras pessoas de 0 a 10, e aí com base nisso você tem clientes promotores, clientes neutros e clientes detratores. Para esse tipo de situação, é de fato uma pesquisa de mercado. Então, você começa a ter uma investigação maior para você aprimorar o seu trabalho. Você começa a entender, dentro de um universo de X clientes, quem são os seus blocos. Realmente, quem são os seus blocos. Quem você pode usar, no bom sentido, para poder até conseguir novas indicações, que eu acho que faz parte do nosso bate-papo aqui. Dentro da avaliação da NPS, você tem os clientes detratores, os que respondem ali de 0 a 6. Essa base você já sabe que você precisa trabalhar. São clientes que estão iminentes à saída de parar de comprar o seu produto ou de parar de consumir o seu serviço. Você tem os clientes neutros, de 7 a 8. Esses clientes são clientes que são acomodados à busca de novos parceiros. Mas são clientes que, se de repente tiver uma oferta de melhora de preço ou alguém oferecendo uma experiência que hoje você não fornece, provavelmente ele te troque, porque ele não tem nada encantador em você que faça ele ficar. O vínculo não está forte. Tá. E aí você tem os clientes 9 e 10. Esses clientes são os seus clientes que você só precisa começar a trabalhar ele com marketing de indicação, como embaixadores, como vendedores da sua marca. E você precisa dar bons benefícios para que ele faça isso por você. Então, isso é uma coisa. Mas o que a gente estava falando sobre a pesquisa de mercado é uma outra situação, que não é a NPS.
E por que a gente faz essa pesquisa? Para entender um cenário mais micro, né? A gente sai do macro para entender os pontos de melhoria que de fato a gente precisa fazer com o nosso cliente. Vou te dar um exemplo sobre isso. SmartSolve é a minha contabilidade. Minha contabilidade hoje ela é nichada para o mercado publicitário. Hoje, quantas vezes a gente já ouviu falar que a gente precisa cuidar mais da nossa saúde? Muitas vezes. O tempo todo, né? O Johnny, que é um dos nossos mentores, fala o tempo todo que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Isso é uma verdade. O que hoje a gente faz para colocar isso em prática para o nosso mercado, para os nossos clientes? O que a contabilidade tem a ver com isso? Nada. E tudo. 2025 foi o primeiro ano que a Coca-Cola Zero ultrapassou em vendas a Coca-Cola normal. Quando a gente vai hoje no supermercado, a seção de iogurtes é totalmente diferente do que quando a gente ia na nossa época. É verdade. Olha quanta coisa mudou de forma silenciosa no modelo de consumo das pessoas. E, de novo, o que a contabilidade tem a ver com tudo isso? Tudo e nada. Nada se você, de fato, estiver continuando vendendo o seu trabalho de contabilidade, e esse é o seu produto, e tudo se você vender experiência para o seu cliente, se você realmente se importa com o seu cliente. A cada novo cliente, a gente dá o acesso ao Total Pass para o nosso cliente. Porque além da cultura do exemplo, de praticar atividade física, acordar, cuidar da minha saúde, e a gente precisa fazer isso para ser exemplo dentro da nossa casa, para o nosso time, para os nossos clientes, mas a gente precisa dar algum empurrãozinho que falta. Então, o empurrãozinho que falta é o Total Pass, ele te dá acesso para você trabalhar mais a sua mentalidade, você tem acesso à terapia, você tem acesso a ter a academia para você, de fato, cuidar do seu corpo também. E você cuidando da sua mente e do seu corpo, os resultados eles vão ser melhores, não tem como não ser. E a contabilidade não tinha nada a ver com isso, mas tem tudo a ver. Você criou um diferencial monstro competitivo para o seu segmento. Um deles, tá? Porque a gente faz durante todo o percurso da jornada do nosso cliente na contabilidade, a gente tem experiências diferentes durante toda a jornada dele. Cita uma que você acha que vocês fizeram que foi disruptivo. Cara, é difícil você ver contabilidade que faz o envio de um press kit para o seu cliente, né? Ainda hoje é difícil. Embora hoje, como a SmartSolve sendo como uma grande referência nesse mercado, já exista bastante pessoas que fazem isso. Só que onde está o grande erro? Você dá um press kit e você dá um press kit com narrativa. O que vende mais? O produto ou a narrativa do produto? A narrativa. Qual a história que você conta em relação ao seu press kit? A gente manda um press kit de boas-vindas para o nosso cliente. Só que os itens que tem dentro dessa caixa de boas-vindas, eles remetem totalmente ao ICP, ao meu perfil de cliente ideal. Então a gente manda para ele um copo que é para ele tomar café. Pô, normal. Quantas vezes a gente já foi em eventos e ganhou um copo como esse? O que acontece? O normal. O normal você pega esse copo, você gosta, só que depois você usa uma ou duas vezes, ou nem usa, ele vai para um armário, aí junta vários até chegar a parte do descarte. Quando você pensa na intencionalidade, em conversar, alinhar a expectativa com o seu cliente, isso muda de figura. O meu copo não tem a minha logo, mas ele tem uma frase: café é sempre uma boa ideia. Meu cliente é um cliente publicitário. Essa frase está totalmente ligada a ele. O que vai acontecer com esse copo? Vai tirar uma foto e vai publicar nas redes sociais dele. Primeira intencionalidade, onde eu gostaria de chegar? Quando eu publico hoje nas minhas redes sociais, nas redes sociais da SmartSolve, o que acontece? Quem visualiza? São os meus colaboradores, é a minha família, são outros contadores que acompanham o meu trabalho e até para saber, o que essa contabilidade está fazendo para a gente poder replicar, modelar aqui nos negócios. Mas isso não é a SmartSolve. Todo lugar é assim. O médico, quem segue ele? É outro médico, é a família, são os colaboradores dele. Quando a gente faz o nosso cliente do publicitário publicar algo e marcar a gente furou a nossa bolha. A gente está conseguindo fazer outro publicitário ver. Deixa eu ver o que essa contabilidade está fazendo. Deixa eu ver sobre o que o Robson fala. Num círculo diferente de pessoas. Completamente diferente. E aí, ótimo. Ele tem isso. A primeira dose de café que ele vai tomar é um café nosso, da SmartSolve, de um escritório de contabilidade, um café personalizado. Só que nesse café, primeira coisa que está escrito, não devemos cortar o cafezinho.
E segunda coisa, tem um QR Code dentro desse café que direciona para ele se cadastrar no nosso programa de indicação ativa, marketing de indicação. O publicitário ama isso porque ele vive isso Ele no dia a dia, ele isso. faz isso. Quando ele vê que uma contabilidade está se alinhando em relação a ter o mesmo direcionamento que ele, isso já ganha. Mas isso ganharia com qualquer outro negócio. Uhum. E aí ele se cadastra e ele já consegue fazer o direcionamento. Fora isso, a gente sempre trabalha com 5 sentidos. Então, o visual, você ganhou uma cartinha, o tato, porque você precisou pegar tudo, o cafezinho, ele te dá a sensação do paladar. Faltaram 2. A gente mandou fazer um perfume da Smart Solve. A gente borrifa o perfume, o aroma da Smart Solve é um perfume de ambientes. E, além disso, a gente manda 15 ml para o nosso cliente. Por que isso? Intencional novamente. Ele vai borrifar isso na casa, no escritório, no carro dele e vai ter memória olfativa sobre aquele momento. Ou seja, eu estou o tempo todo na mente do nosso cliente. Lembra do que eu falei no início do momento ali da 25 de março? Método ACR, atração, conversão, retenção. Eu estou no momento de atração o tempo todo com o meu cliente. E o último faltou a audição. Um dos QR Codes é um QR Code da jornada do meu cliente. Então, eu tenho ali um vídeo meu dando boas-vindas para esse cliente, direcionando ele, falando para que ele tenha a total sinergia com todo mundo do nosso time. Tem um link com todo o material de apoio que ele vai precisar para esse momento, e são links personalizáveis para cada tipo de cliente que a gente tem. Links do nosso aplicativo, onde a gente guarda a documentação, e um link específico, que é a música preferida do meu cliente. Assim que ele tocar nesse link, a música dele começa a tocar. Pô, Robson, mas como é que você sabe a música do seu cliente? Simples. Você pergunta para ele. É isso. Incrível, né? Incrível. Você tá pegando essas dicas? Você gostou? Volta o vídeo e anota essas dicas que o Robson deu. Deixa eu te falar uma coisa, Robson. Você tem uma frase muito forte. Crescimento sustentável não nasce da urgência, nasce de estrutura. Conta um pouquinho mais sobre isso. Isso significa o que na prática? Eu acho que tudo na vida você precisa ter o seu DNA aplicado em tudo que você vai fazer. Por exemplo, o meu DNA, ele é um DNA criativo. O meu arquétipo é um arquétipo criativo. Quando eu falo de inovação, quando eu falo de clientes, eu preciso trazer a minha essência para o que eu vou fazer. Então, não é só fazer por fazer ou fazer porque uma outra pessoa já está fazendo, já deu resultado para ela e você vai fazer. Não, cara, se eu for oferecer, vou dar um exemplo aqui da água, né? Imagina que você tem a água como produto. Você tem N formas de você oferecer esse mesmo produto para o seu cliente. Você vai ter uma reunião com ele, você poderia trazer uma garrafa PET, botar a garrafa PET ali para ele, pronto. Você ofereceu água para o seu cliente. Tá tudo certo. Você pode oferecer um copo vazio e a garrafa PET ao lado. É outro jeito. É Outra forma. Você pode oferecer só o copo já com a água. Você serviu o seu cliente. Você poderia ter trazido uma jarra aqui. Esse copo poderia ser uma taça. Então, como você faz para oferecer o mesmo produto de uma forma inovadora e que tenha conexão com o seu cliente? É sobre isso. Robson, eu queria, assim, quem está ouvindo a gente, ele pode estar numa situação de churn. Está perdendo cliente, perdeu muitos clientes. O que esse cara pode começar a fazer? Que dicas você dá para aquele cara que está naquele momento assim, cara, perdi talvez o meu principal cliente e eu não sei por que eu perdi. Eu não sei qual erro eu cometi ou o que eu deixei de fazer. Então, como que ele começa essa investigação para que isso não se repita? Boa. Cara, você que está assistindo esse podcast, você precisa trabalhar com o banco de dados que você já tem nas suas mãos. Não é esse cliente específico que está te dando churn agora. Você precisa avaliar todos os outros clientes que você perdeu ao longo da jornada sua como empreendedor. E você vai identificar vários pontos em comuns entre eles. Vou te dar a alusão aqui de você estar com uma dor de cabeça. Você pode tomar a decisão de esperar essa dor de cabeça se agravar e você precisar ir ao hospital, mas você pode tomar um antitérmico.
né? Uma febre, pode tomar um remédio para dor de cabeça para que isso melhore de uma forma mais rápida. Não melhorou? Aí sim você precisa procurar o hospital. Você tem ali 24, 48 horas para você procurar uma nova saída. Não fez isso, uma simples dor de cabeça ou uma simples febre pode se agravar, você ter uma complicação um pouco maior. E o churn é assim. O churn ele te dá sinais, ele te dá a primeira dor de cabeça. Cara, você foi resolver essa dor de cabeça? Você teve febre? Você tomou o antitérmico? Não, não tomou. Então isso foi piorando até você vir a ter uma complicação maior. Então as primeiras coisas é você identificar quais são os sinais de churn do seu cliente. Robson, em cima disso ainda, só para que quem está nos assistindo entenda melhor. Por exemplo, o que você olha, um número que você possa interpretar, nós falamos muito de banco de dados, né? Que número que você pode olhar ali nessa análise que você fala, caramba, isso aqui não está legal? O próprio percentual de churn, o churn dessa empresa. De um período. De um período, exato. Então imagina que você tenha um produto específico e ela tenha durante um ano um percentual de 10% de perda desses clientes. Cara, 10% é alto. Agora deixa eu identificar desses 10% dos clientes perdidos, quais foram os motivos de saída. O que aconteceu pré-saída dele? Né? O que ele não foi atendido? Outra coisa, você tem uma entrevista de saída? Isso eu ia fazer essa pergunta. Você fala com o cliente que saiu ou você só... Com certeza. O grande erro de todo empresário quando perde um cliente é você agir com o fígado. O que é agir com o fígado? Cara, você não quer... Se o cliente saiu, ele está te trazendo uma dor financeira, às vezes você vai ter que abrir mão de algum projeto que você estava buscando realizar por conta desse baque financeiro, e aí você não quer falar com os clientes mais. Ou às vezes é pior, você até dificulta o momento dele. Trazendo isso para o mundo da contabilidade. Quando o cliente sai, a gente precisa ter uma lista de documentação que a gente dispara para esse cliente. Se eu dificulto isso para ele, eu estou trazendo um transtorno maior. E é normal fazer isso, né? Porque a gente está agindo com o nosso fígado. A gente quer como se fosse uma vingança. Você saiu, então vamos ver o que você vai esperar agora. E a gente esquece de um detalhe. Esse cliente que está saindo, ele deve ser transferido para uma caixa de inativos e não para uma caixa de esquecidos. Quando você coloca ele numa caixa de inativos, você também tem uma jornada do cliente inativo, que é a jornada de saída, com uma entrevista, transição de informações, identificar quais foram os motivos, perguntar para ele o que a gente deveria ter feito de melhoria para que você tivesse tomado a decisão de ficar aqui com a gente. Uma pergunta excelente essa pergunta. Porque você vai corrigir para os clientes que ficaram, você vai cuidar da base que ficou. Outra coisa, o seu cliente que saiu, dentro da jornada de inatividade dele, o que você vai fazer? Você continua fazendo contabilidade, você continua fazendo o seu trabalho, você ainda é um empreendedor da área que você atua, ou seja, você ainda tem conhecimento sobre o que está acontecendo do segmento desse seu cliente. Continua mandando informações para ele. Continua falando assim, saiu uma notícia aqui que pode impactar o seu mercado. Saiu um item na reforma tributária que vai impactar o seu mercado. Você já fez um novo modelo de precificação considerando a reforma tributária? Você está vendo que você está nutrindo ele de informação e está mantendo um contato. Continua. Hoje é muito comum que todo escritório de contabilidade faça eventos para a sua base de clientes. Cara, reserva uma pequena parte para essa caixinha de inativos. Convida seu ex-cliente para participar de um programa desse, para que ele possa entender o movimento estratégico que você está fazendo aqui dentro. É muito mais fácil. E o quanto que você mudou também, né? E quanto você mudou. Até para ele sentir isso. Ele pode até não voltar para você, mas quando ele lembrar de alguém, ele vai recomendar você, porque ele está vendo essa modificação. E é muito mais fácil você vender algo para alguém que já te conhece, para alguém que acompanha a sua evolução, do que alguém que nunca ouviu falar de você. Então, esse cara aqui é mais provável que ele volte a ser um cliente novamente daqui 6 meses, 1 ano, e ele vai ver toda essa diferença. Robson, bom, a gente poderia ficar aqui facilmente 2 horas falando de Tem bastante assunto, né? Tem muito assunto. Eu tenho um monte de coisas anotadas aqui que eu poderia perguntar, mas a gente tem que seguir aqui o nosso roteiro.
E nós temos aqui uma dinâmica para você que está nos assistindo, que é a dinâmica do conselho, que a gente traz algumas perguntas e já deixo a mensagem para você. Quer mandar uma pergunta para nós, para os nossos próximos convidados? Vai lá no Instagram do Missão Empresário e mande a sua pergunta. E aqui nós temos algumas perguntas. Vou abrir aqui. Aqui é a não tecnologia, não tem IA, não tem nada aqui. Boa. Que é no modo raiz. Você vai selecionar algumas perguntinhas aqui. E olha que legal, né, Rafael? Porque a gente falou aqui o tempo todo sobre o DNA, sobre você ter algo criativo, diferente em relação a todos os outros. Primeiro, eu já participei de, cara, mais de 30 podcasts fácil, assim. É o primeiro podcast que tem isso daqui. Então, realmente, parabéns por fazer esse trabalho, porque tudo que a gente traz como diferente, disruptivo... E foi intencional, que a gente fala tanto de intencionalidade hoje em dia, foi intencional fazer algo diferente. Boa. Vamos lá, lê aí, vamos ver se é uma pergunta boa, se é uma pergunta complexa, se é uma pergunta fácil. Gostei da pergunta. Como transformar clientes satisfeitos em indicadores ativos? Cara, isso é muito em relação ao marketing de indicação. E deixa eu te falar, tem um filme chamado Jogo Duplo do Will Smith. Esse filme, ele é a pura demonstração de como você precisa usar o poder da atração, o poder da influência para que o seu cliente sempre consiga te indicar cada vez mais. É o famoso não saia da cabeça do seu cliente. Nesse filme, durante toda a jornada do rapaz, é colocado para ele o número 77 e um rosto muito familiar. Claro que o filme ele é muito mais ligado à questão da aposta. Então, no final do filme, existe uma grande aposta por trás. Quando aparece o número 77 e aquele rosto familiar, ele aposta porque ele está convicto naquilo. E aí ele perde a aposta. Trazendo para o mundo real, tenho certeza que você conhece alguém que já jogou em Jogo do Bicho, falou assim, vou jogar hoje no leão porque eu sonhei com o leão. Isso está no inconsciente, tá? Por conta do poder da atração. Quando a gente faz tudo alinhado com intencionalidade na jornada do nosso cliente, a gente falou aqui da nossa caixinha do Press Kit com o copo, com o cafezinho, com o link do programa de indicação ativo, eu estou sendo intencional durante a jornada do meu cliente. Eu vou falar com ele em vários canais diferentes sobre o mesmo tema. O seu cliente, se você é um contador, ele não está preocupado em entender sobre reforma tributária. Ele não está preocupado com a mudança da data das obrigações acessórias. O que ele quer é algo diferente, senhor. Então, use o poder da atração que você tenha para divulgar mais sobre o seu marketing de indicação. Fale com ele nas redes sociais, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook. Fale com ele sobre e-mail marketing. Uma vez por mês, use o e-mail marketing para divulgar o seu programa de indicação ativo. Quais os benefícios que o seu programa de indicação ativa traz? Traga criatividade aqui. Como você paga esse benefício para ele? Hoje a gente usa um cartão de crédito pré-pago para pagamento dos benefícios. Disruptivo. A gente entrega um cartão de crédito para o nosso cliente dentro dessa caixinha do Press Kit de boas-vindas e toda vez que ele indica alguém, ele recebe dentro do cartão de crédito pré-pago. De forma intencional, toda vez que ele usa, ele está me divulgando. Ou seja, eu não saio da mente do meu cliente o tempo todo. E você reforçar isso. Acabei de fazer um atendimento, esse cliente fez um elogio, aproveita. Elogio, você sobe o nível de satisfação dele, está no ponto alto para você já pegar novas indicações. O cliente acabou de entrar na sua base. O melhor momento de você pegar a indicação, porque ele já confiou no seu trabalho. Então, ele só precisa de um bom incentivo para ele já fazer as primeiras indicações. Então, usar isso a seu favor o tempo todo. Maravilha. Como é que nós estamos de tempo? Acho que dá para tirar mais uma. Mais uma perguntinha? Bora. Vamos lá. Escolhe a boa, Robson. É isso aí. Mande suas perguntas. Vai lá no nosso Instagram. Mande lá para os nossos próximos convidados. Qual é o maior erro de quem só depende de indicação? Boa. Olha, um erro isso? Viver só de indicação? Eu vou fazer um contraponto aqui. Hoje a Smart Solve não tem nenhum outro canal de aquisição. Nosso canal de aquisição é somente a indicação. Nós crescemos 1000% em 3 anos. Cara, é assustador o número de crescimento. A gente saiu de 80 para mais de 800 clientes ativos na base.
Só que a gente trabalha a indicação como nosso grande canal. Não é aquela indicação que você... Estruturou, de fato, esse processo, estruturado. virou cultura de vocês. O nosso time de sucesso do cliente, ele é voltado para causar boas experiências, mas ele tem todas essas métricas, CSAT, NPS, qualificação de leads. Normalmente a gente contrata um SDR. O nosso SDR é o nosso próprio time de sucesso do cliente, que qualifica o lead. Ele tem uma métrica, ele tem um salário variável por quantidade de leads que ele coloca dentro da fila de esteira do nosso time comercial, dos nossos closers. E aí o nosso time de vendas está baseado nisso daqui também. Hoje a gente usa bastante o livro Receita Previsível como metodologia de trabalho, mas a metodologia com um canal de indicação. Nós nunca investimos nenhum real em tráfego pago dentro da SmartSoft. Então, nosso crescimento, de fato, veio sobre isso. E orgânico. De forma completamente orgânica. Maravilha. E as redes sociais viram para a gente uma validação. Todo cliente que entra com você numa reunião, imediatamente ele vai na rede social para validar se você existe, se você tem conhecimento, se você é uma pessoa influente no mercado. Então, isso é muito válido para que você continue tendo essa atratividade ali. Sensacional, também. sensacional. Robson, queria que você deixasse uma mensagem especial para os nossos ouvintes, para quem está querendo trabalhar melhor com seus clientes, o que eles podem fazer, enfim, para a gente encerrar. Boa. Primeiro, agradecer você que acompanhou até o final desse podcast, o Missão Empresário. Esses caras são gigantescos, então quero deixar o convite para que você assista todos os episódios, porque de fato o trabalho que eles fazem aqui já deu para entender que é completamente disruptivo, vale a pena a sua atenção em relação a isso. E você que quer começar a aplicar o seu DNA dentro do seu produto, dentro do seu serviço, vou deixar aqui um exemplo para você. Você tem todos os dias, quando você sai de casa, você tem a opção de tomar um cafezinho. Seja esse cafezinho no boteco da esquina, ou seja esse cafezinho na Starbucks, por exemplo. O que vai diferenciar o produto é realmente a experiência que o lugar traz para você. E eu quero deixar a reflexão. Você prefere tomar o cafezinho no boteco da esquina ou prefere tomar na Starbucks? As grandes empresas de luxo entenderam tão bem esse jogo que elas têm os produtos high ticket, mas elas não conseguem atender toda a demanda de consumidores por conta do valor do produto. Elas criaram uma cafeteria para ser o primeiro produto de entrada dessa experiência com elas, porque todo mundo vai ter o seu crescimento, vai conseguir ter poder aquisitivo e vai lembrar dessa marca. Então, fica essa reflexão. Qual é o seu cafezinho, o produto inicial que você vai fazer seu cliente nunca esquecer de você? Robson, sensacional. Irmão, obrigado. Obrigado. Até a Valeu, irmão. próxima. Obrigadão, Valeu. cara. Gostou desse episódio? Então siga, compartilha e curta esse vídeo. Divulgue para os seus amigos. E se você quiser saber mais e se envolver mais com o nosso movimento Missão Empresário, acesse o link, está aqui na descrição, missãoempresario.com.br. Lá também vão estar as nossas redes, a rede do Robson. Você vai poder chamar ele e bater um papo. Valeu? Tamo junto e até a próxima.